Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Bom Entendedor, o podcast da CMVM sobre temas relevantes do mercado de capitais. Eu sou a Rita Turcado e neste episódio vamos explorar a forma como as nossas emoções influenciam as decisões financeiras. Para esta conversa contamos com duas convidadas, Andressa Oliveira, psicóloga clínica e coordenadora da área de Ciência e Práticas Psicológicas, na Ordem dos Psicólogos Portugueses, e Joana Fora, economista do Departamento de Análise Estratégica, Inovação e Comunicação da CMVM. Desde já, obrigada a ambas por terem aceitado o convite. Andressa, comece por si. Porquê falar de emoções quando falamos de decisões financeiras? Onde é que estas se cruzam? Olá Rita, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. As nossas decisões financeiras são influenciadas pelas nossas emoções e as nossas decisões financeiras depois também têm um impacto nas nossas emoções. Geralmente as emoções assim mais associadas ao dinheiro são o medo, a ansiedade, a culpa, a vergonha, a inveja, e é de facto importante que nós tenhamos consciência de que as emoções têm um impacto e podem influenciar as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas decisões financeiras. Por exemplo, se eu estiver envergonhada, se eu sentir vergonha por não saber gerir ou por não ter sabido gerir o meu dinheiro, não ter adotado as práticas financeiras mais adequadas à minha situação, essa vergonha pode perpetuar um ciclo de ansiedade e de más decisões. Portanto, as emoções acabam por influenciar aquilo que nós prestamos atenção, aquilo que ignoramos, aquilo que nos lembramos, o nível de risco que aceitamos, a rapidez com que decidimos. É claro que o nosso objetivo não vai ser eliminar as emoções, não seria possível, nem queremos que isso aconteça, mas apenas ter consciência dessas emoções e do impacto que elas podem ter nos nossos comportamentos e nos nossos processos de tomada de decisão financeira. E aqui na perspectiva da CMVM, Joana, onde é que tu achas que esta emoção e as decisões financeiras também se cruzam? Ana, em primeiro lugar, bom dia e obrigada pelo convite. Em relação às emoções, quando nós falamos de decisões financeiras, é comum pensar que as pessoas agem de forma totalmente racional. Aliás, a teoria económica clássica sugere exatamente isso, que nós somos agentes racionais que se baseiam e utilizam toda a informação disponível de forma a escolher a alternativa que melhor se adequa para si próprio. No entanto, na prática, o comportamento humano nem sempre é racional, pois nós também somos seres emocionais e, portanto, as decisões dos indivíduos vão ser influenciadas por diversos fatores, como, por exemplo, as emoções, as experiências passadas, também o nível de conhecimento ou até a forma como a realidade é percepcionada. E, portanto, é precisamente aqui onde as finanças e a psicologia se cruzam. Temos a área das finanças comportamentais que procura compreender as decisões financeiras dos indivíduos, tendo em conta esta racionalidade limitada e também, lá está, as emoções, os pensamentos e as atitudes, e de que forma é que, como tudo isto influencia a forma como gerem o seu dinheiro, como tomam as decisões de poupança, de investimento. Por exemplo, em momentos de instabilidade do mercado, um investidor pode agir com base no medo e, por exemplo, vender um ativo e assim, compreender o papel das emoções nas decisões financeiras é fundamental, pois ao conhecermos os nossos padrões psicológicos e também o nosso perfil enquanto investidor, ajudará a tomarmos decisões mais racionais, informadas e também alinhadas com os nossos objetivos. Andressa, e voltando a si, que emoções é que tornam os investidores mais vulneráveis? Por exemplo, o medo e a ansiedade tendem a focar-nos nas ameaças. Isso faz com que nós possamos, porventura, sobreestimar
os riscos e isso levar-nos a ter escolhas, a fazer escolhas ou a tomar decisões que são mais defensivas ou que são mais precipitadas. Mas, por exemplo, a euforia ou a ganância tem uma espécie de efeito contrário, não é? Focam-nos nos ganhos e isso faz com que nós possamos subestimar os riscos. Depois também podemos falar numa coisa que ultimamente tem estado bastante na moda, digamos assim, que é o FOMO, não é? O FOMO é este medo de nós... Fear of missing out. De nós perdermos uma oportunidade que consideramos que é imperdível. E este FOMO é sobretudo alimentado pelas redes sociais, pela sobrecarga de informação, pelo facto de cada vez mais nós termos opiniões vindas de influencers ou finfluencers, não é? São aquelas pessoas que utilizam as suas redes sociais, os seus websites, podcasts, para falar e para divulgar produtos financeiros e comportamentos financeiros, muitas vezes de uma forma nada correta e, portanto, bastante errónea. E nesse contexto, nós podemos ter a sensação de que toda a gente está a investir num determinado ativo ou que toda a gente está a ganhar dinheiro, menos nós, e não queremos ficar de fora. E, portanto, este tipo de sentimentos, de sensações, podem levar-nos a ficar ansiosos, a agir com base em ansiedade ou com base num arrependimento que nós achamos que vai ser possível. Por exemplo, eu posso ficar muito frustrada ou muito arrependida por não ter investido nas criptomoedas quando elas estavam a subir e, portanto, toda a gente ganhou dinheiro e eu não ganhei dinheiro. Ou então aplicar o meu dinheiro num ativo ou num investimento que está na moda, porque toda a gente está a usar aquele aplicativo. Portanto, isto são exemplos de investimento emocional que muitas vezes conduzem, de facto, a más escolhas ou a más decisões financeiras. É claro que a componente emocional não funciona sozinha, ela funciona também com a nossa componente cognitiva. Como disse a Joana e bem, nós consideramos os animais racionais e que do nosso comportamento é muito racional, às vezes não, às vezes até é mais a parte emocional que ganha, enfim, que tem mais preponderância, mas mesmo do ponto de vista racional nós temos tendência a usar aquilo que nós chamamos enviesamentos ou viés ou heurísticas, provavelmente as pessoas já ouviram falar disto, enviesamentos cognitivos, que são uma espécie de atalhos mentais que nós utilizamos para simplificar a análise da informação quando temos uma informação muito vasta ou muito complexa à nossa disposição. E no caso dos comportamentos e das escolhas financeiras, há aqui vários enviesamentos que podem, de facto, também, juntamente com o componente emocional, influenciar as nossas escolhas. Temos, por exemplo, o enviesamento da comparação, se as outras pessoas estão a lucrar e eu não. O enviesamento da disponibilidade, eu ouço tantas histórias de pessoas a ganhar dinheiro desta maneira, portanto, torna-se comum ouvir aquela informação e se é comum é seguro. Nós tendemos a fazer essa associação. O efeito manada, costumamos chamar isto também, não é? Se todos os outros estão a investir nisto, é porque deve ser uma boa ideia, não é? Portanto, estes são os nossos tais atados mentais. Todos estão a fazer é porque é boa ideia. Se eu ouço falar disto repetidamente, é porque é seguro. E nem sempre esta conclusão é a conclusão racional que nós poderíamos tomar. E se calhar pegando aqui que já explorámos um bocadinho a parte do FOMO, as redes sociais podem amplificar, ajudam aqui a amplificar este fear of missing out, esta possibilidade de estar a perder algo que todos os outros estão a fazer e parece bem, parece correto? Ajudam, sim. As redes sociais tendem a aumentar o FOMO e a diminuir o nosso pensamento crítico. Isto porquê? Porque são contextos em que a informação tem uma carga emocional muito grande. Tenha ganhos rápidos, invista já, toda a gente está a ganhar, última oportunidade para fazer alguma coisa. A nossa atenção nestes contextos é tendencialmente mais curta e nós estamos num contexto em que valorizamos muito aquilo que são as pistas sociais associadas à informação. Mais likes, mais comentários e, novamente, vêm aqueles enviesamentos cognitivos. Tem mais likes, tem mais comentários, é porque com certeza é bom e não necessariamente é. E, portanto, os avisos de risco tendem a competir mal em contextos em que a informação tem uma carga emocional muito grande. Portanto, os avisos de risco, de mais ponderação que nós poderíamos colocar neste tipo de contexto, não terão tanto sucesso, digamos assim, não é? Estão num ambiente hostil para serem considerados, digamos assim.
E Joana, aqui do ponto de vista já da proteção do investidor, que comportamentos de risco é que tu consideras que são mais frequentes? Portanto, os investidores, por vezes, adotam comportamentos de risco exatamente por caírem nestas armadilhas e nestes enviesamentos cognitivos, ou seja, erros sistemáticos de julgamento decorrentes das tais heurísticas e dos atalhos mentais que utilizamos para decidir de uma forma mais rápida. Isto acontece em diversas situações. Por exemplo, quando o investidor apresenta o excesso de confiança, quer seja nas suas habilidades, nas informações que dispõe, pode levar a que subestime os riscos e a tomar decisões de uma forma precipitada. E levando a potenciais perdas financeiras. E o mesmo pode acontecer quando o investidor apenas procura e valida informações que confirmem as suas crenças, ignorando assim toda a informação contrária. E este tipo de comportamentos de risco pode acontecer até em investidores mais experientes, em que procuram exatamente explorar estes enviesamentos cognitivos dos outros investidores. Por exemplo, podem comprar um ativo que sabem que está sobrevalorizado, na expectativa de vender este ativo antes da sua queda. No entanto, nos mercados financeiros é muito difícil prever o momento exato da inversão de tendência. E também há aqui um outro fator de risco relevante, que também já foi abordado, que é exatamente esta procura por ganhos rápidos. Porque, por vezes, os investidores podem cair em esquemas fraudulentos, perseguindo promessas que não são reais. Portanto, também é importante reforçar que os investidores devem desconfiar destas alternativas que prometem ganhos rápidos e principalmente sem risco, porque isso normalmente não existe. E também a questão da euforia, por exemplo, também pode levar a investimentos imprudentes, porque em cenários de fortes valorizações do mercado ou em excesso de otimismo, por vezes os investidores podem tomar decisões sem que antes tenham informado devidamente e também sem avaliarem se esse investimento é adequado ou não para o seu perfil, por exemplo, do seu perfil de risco e também dos seus objetivos financeiros. Portanto, lá está, e aqui também entra a questão do FOMO, em que muitas vezes as pessoas apenas seguem uma tendência sem avaliarem os riscos e se é adequado para si. E, portanto, aqui a consciência destes enviesamentos e também a promoção da literacia financeira é fundamental para a proteção do investidor. E Andressa, voltando a si, como é que o excesso de informação e toda a informação que está disponibilizada nas redes sociais, que às vezes pode não ser assim tão fidedigna quanto isso, como é que este excesso de informação pode levar a más decisões financeiras? Então, mais informação não significa necessariamente qualidade de informação e isso acontece de facto. Muitas vezes nós temos muita informação disponível e nem sempre é boa informação ou a informação correta. Nestes contextos em que há uma sobrecarga informacional, a tendência é que a nossa atenção seja mais curta também e que nós precisemos de recorrer ainda mais a este tipo de enviesamentos, porque a informação é tão vasta e tão complexa que sem eles também seria difícil sobrevivermos. Isto também para reforçar aqui um aspecto que a Joana também mencionou, que é o de que isto acontece a toda a gente. Toda a gente, os investidores mais ou menos experientes, recorrem a este tipo de enviesamentos. Sem eles, de facto, a nossa vida seria bastante mais difícil, porque vivemos numa sociedade em que somos bombardeados constantemente com informação e para analisarmos temos que recorrer a algumas simplificações. É necessário percebermos que todos nós somos sujeitos a estes enviesamentos e que em momentos de decisão, de tomada de ação, devemos pensar duas vezes e ponderar se eles não estarão também
influenciar a escolha que queremos fazer, isto para evitar erros de julgamento e para evitar más decisões financeiras. A Joana também mencionou um enviesamento muito comum, que é o da confirmação e que é bastante relevante neste tipo de contexto. E de acordo com este enviesamento da confirmação, aquilo que nós fazemos é procuramos informação que está de acordo apenas com a informação que nós já temos ou com aquilo em que acreditamos. E isso faz com que nós desvalorizemos ou ignoremos informação em contrário. Um bocadinho de validação, não é? Daquilo apenas validação daquilo que já temos como informação ou aquilo que já achamos que é correto. E, portanto, estamos a ignorar ou estamos a desvalorizar outras perspectivas ou outras pistas que nos podiam fazer chegar a uma conclusão diferente. E Joana, como é que a CMVM, com este excesso de informação, procura aqui fazer a outra parte, aqui dar aqui o outro lado da moeda, procura tornar essa informação mais clara e útil para os investidores? Portanto, a CMVM, também falando da literacia financeira, tem aqui o compromisso de promover essa literacia financeira, porque vai ajudar também os investidores a tomarem decisões mais conscientes. E, portanto, nesse sentido, a CMVM também, através dos seus canais oficiais, divulga os conteúdos para os investidores, por exemplo, através do site, do Instagram, LinkedIn, até mesmo o Spotify, onde podem ouvir este podcast, de certa forma, a descomplicar-se certos conceitos que, por vezes, podem parecer mais complicados, mas que são importantíssimos para os investidores atuarem nos mercados. E, portanto, a CMVM procura divulgar estas informações, também se associa a diversos eventos, como é o caso da Semana Mundial do Investidor, e tem, por exemplo, o Guia do Investidor também disponível no site, que apresenta temas de interesse para os investidores que poderão consultar e então ajudar aqui a tomarem decisões mais informadas. E para além disso, também no site apresenta outro tipo de informações, ao nível, por exemplo, de estatística e também através do sistema de difusão de informação, que dá a conhecer a realidade do mercado também aos investidores. E para terminar, Andressa, como é que o equilíbrio entre as emoções e as decisões financeiras pode ser melhorado? O que é que ainda podemos fazer, para além de toda esta informação também que é disponibilizada pela CMVM, o que é que nós podemos fazer para disponibilizar melhor esta informação? Ainda podemos fazer várias coisas. Sim, acredito que sim. Ainda há muita coisa que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, eu penso que é preciso nós criarmos um processo mais intencional e mais sistematizado, ponderado de tomada de decisão. Portanto, é importante que as pessoas, quando tomam decisões financeiras, estabeleçam um plano claro para as tomar, com critérios bastante definidos. Isto vai nos ajudar, enquanto investidores e enquanto cidadãos, no geral, a resistir a impulsos, a resistir a modas que são passageiras. Portanto, antes de fazer qualquer tipo de investimento ou antes de tomar uma decisão financeira, eu devo perguntar-me: compreendo bem aquele produto? Fui à procura de toda a informação que está disponível sobre ele? Essa informação era fidedigna, era fiável, era de fontes que são de facto confiáveis? Eu conheço bem os riscos envolvidos? Fui explorá-los? Está alinhado com o meu perfil de investidor, com os meus objetivos? Faz sentido fazer este movimento agora? O prazo de investimento está alinhado com aquilo que é o meu horizonte financeiro? Portanto, são tudo perguntas e critérios aos quais nós devemos responder antes de tomarmos uma decisão. Depois também é importante escolhermos o momento certo para decidir. A nossa capacidade de análise varia consoante também o nosso estado, quer físico, quer psicológico. Portanto, se estivermos sob pressão, se estivermos muito cansados, se estivermos num contexto de sobrecarga emocional, se estivermos muito ansiosos, então provavelmente não é um bom momento para tomar uma decisão financeira e devemos esperar por um momento em que estejamos mais calmos, com mais tempo, com mais capacidade para analisar a informação que temos disponível.
filtrar e avaliar bem a informação que consultamos, portanto, dando sempre preferência a fontes institucionais e credíveis, desconfiar dos influencers que abundam, o facto de uma celebridade fazer publicidade a um investimento, a um ativo, a um produto financeiro, não dá qualquer tipo de garantia da segurança do dito cujo, portanto, não devemos fazer equivaler uma coisa a outra, pelo contrário, se calhar é melhor desconfiar mesmo, ir verificar. Sim, exato. Primeiro. Depois, reforço aqui esta ideia da literacia financeira, que é de facto bastante importante. E como a Joana fez aqui uma lista de recursos, não nos faltam recursos exatamente. Para nós podermos desenvolver a nossa literacia financeira, e o objetivo é mesmo utilizá-los, e acho que é isso que devemos fazer, e também procurarmos apoio profissional. Portanto, se nos sentirmos inseguros, ansiosos, com dúvidas sobre aquilo que devemos fazer, então devemos procurar a ajuda de um consultor financeiro credenciado. A CMVM também disponibiliza formas das pessoas verificarem se aquela pessoa está ou não, tem ou não as competências necessárias para o fazer. E essa também penso que pode ser uma ajuda preciosa para quem tem dúvidas ou está confuso sobre que decisão é que deve tomar. Pedir ajuda. Então, chegamos assim ao fim. Mais uma vez, obrigada, Andressa e Joana, por terem participado aqui no nosso podcast. A quem nos ouve e vê e se gostou deste episódio, partilhe e acompanhe os próximos através das plataformas de podcast habituais e no portal do investidor da CMVM. Obrigada por estar desse lado e até à próxima.